Olá, famílias raras, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio do Famílias Raras e agora com uma novidade, aquilo que a gente já vem falando há algum tempo. Se você lembra lá no episódio da Paula, se eu não lembrar, vai lá no canal para você ver. Nós anunciamos que faremos um quadro específico de genética. E eu te confesso que eu estava ansioso por esse dia, e esse dia chegou. Nós vamos agora, então, dar início a uma jornada falando sobre genética, um papo sobre genética que vai trazer informação. Mas antes eu quero te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas esse episódio, seguir o nosso canal, se você ainda não segue, clica no sininho para você receber as notificações de cada episódio que vai chegar para você. E também eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por esse projeto que está crescendo na cidade de Uberlândia e tem tomado grandes proporções, e nós nos colocamos como uma voz, e essa voz tem propagado informação consciente. E nós sabemos que a informação salva, por isso nós estamos aqui hoje com esse papo muito gostoso, e eu quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas para a professora Paula, professora Tamires Talagem, falei certo? É Lagem. Sejam muito bem-vindas, é um prazer poder dividir a mesa com vocês, é um prazer a gente trazer informação que eu tenho certeza que vai ajudar um monte de famílias que vai estar nos vendo aí. Sejam muito bem-vindas, se apresente para o nosso público, quero que deixar vocês apresentar, eu sei um pouquinho, mas conta para nós aí quem é a Paula, quem é a Tamires, o que fazem, como chegaram, bem brevemente para a gente bater um papo muito legal hoje. Oi, André, tudo bem? Oi, Tamires. E Oi, pessoal do Famílias Raras. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou a Paula, sou docente na Universidade Federal de Berlândia, no Instituto de Biotecnologia. Sou bióloga, doutora em genética, uma das coordenadoras da Liga Acadêmica de Genética Médica, a LAGEM. Né, coordeno, tenho um orgulho muito grande desse projeto, em coordená-lo, junto com a professora Tamires, e estou muito feliz de estar aqui dando o pontapé inicial nesse nosso projeto que a gente planejou lá atrás, né, que é essa série de episódios, Papo de Genética. Então eu acredito que seja um grande passo aí, mais um, né, passo nessa parceria entre Lagem e Famílias Raras, nessa direção de aproximar a universidade, o conhecimento científico da comunidade, das pessoas. isso mesmo, Paula. Então, meu nome é Tamires, também sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, também no Instituto de Biotecnologia, e atualmente no campus, né, para quem não sabe, né, existem vários campos da universidade, né, então não tem só o campus Santa Mônica, o Moarama aqui de Uberlândia, existem outras cidades que sediam, né, que possuem curso da universidade, como Ituiutaba, Monte Carmelo, e atualmente eu atuo no campus Patos de Minas, dentro do Instituto de Biotecnologia. Esse podcast, ele realmente, né, ele foi muito bem planejado, com muito carinho para vocês aí de casa, para trazer sim, né, conhecimento sobre saúde humana de uma forma descomplicada, leve, para vocês. Então, nós vamos, né, falar de alguns conceitos, eh, que às vezes, assim, geram dúvidas e que são decisivos, né, para um melhor entendimento do Hum. contexto dessas doenças raras. Então, assim, é um grande prazer iniciar esse podcast, essa série Papo de Genética. Que legal, vocês já viram então que vai ser uma série de episódios muito legal, bacana de você poder assistir com a sua família, porque vai esclarecer muitas dúvidas que algumas pessoas me procuram, eu creio que procuram vocês também lá, com dúvidas básicas, mas são dúvidas que são importantes ser sanadas. E para a gente começar, o que que é DNA? É uma perguntinha que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe que é um DNA. Eu vou nem arriscar falar, pode ser que eu seja uma dessas pessoas, viu. Mas, Paulo, o que que é DNA? Então, ó, primeira pergunta já veio para mim, a gente vai dividir isso daí. Sim, A intenção aí é bater um papo, né, André? é. Mas se é um papo de genética, não tem como começar por outro assunto que não seja o que é DNA. Então, assim, e o nosso intuito aqui é, de fato, falar sobre isso de um jeito
que seja, acessível, palatável, né, Uhum, para todas as pessoas. Então, a gente costuma dizer que o DNA, ele é o nosso manual de instruções, né. Então ele é uma molécula presente em cada uma das nossas células e que carrega a informação para o funcionamento dessa célula. Então diz para ela o que fazer, como fazer, onde fazer, eh, e cada célula, né, consequentemente, vai gerar a função de cada tecido, do organismo como um todo. Então, esse manual de instrução tem ele é dividido, né, então ele precisa ser organizado. uhum, E na espécie humana, vamos se a gente fizer essa comparação com um manual de instrução sendo um livro, uhum, a gente poderia organizar esse livro em capítulos, certo? Que são as estruturas que a gente chama cromossomos. Então, os cromossomos são formas organizadas desse DNA, que é uma molécula muito extensa, muito longa. Então, se ele carrega toda a informação de um organismo, você concorda que tem muita coisa ali dentro? Então, ele é uma molécula muito longa. uhum, Para ela estar presente e funcionar bem dentro de cada célula, ela precisa estar organizada. E é aí onde entra essa estrutura chamada cromossomo. Na uhum, espécie humana são 46 cromossomos, que vêm aos pares, então são 23 pares. Levando para essa história do livro, do manual de instrução, a gente poderia dizer que cada cromossomo é um capítulo desse livro, uhum, certo? Com informações específicas. Então, cada capítulo conta uma história. uhum, Então, cada capítulo, desse manual de instrução que é o DNA, carrega um outro conceito, uhum, né, que aqui a gente tá falando DNA, cromossomo, e agora eu vou falar mais um que são os genes. Então, cada gene, a gente poderia falar que seriam frases específicas que tenham sentido dentro de cada um desses uhum, capítulos. Isso mesmo. Acrescentar mais alguma coisa? Eh, Nos nossos projetos de extensão, né, quando nós vamos para a comunidade desmistificar, né, alguns conceitos, nós também usamos uma outra analogia, que é chamar esse DNA de livro de receitas. Então, ele é o livro de receitas que tem a receita para fazer tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem. uhum, Então, são vários livros de receitas. Então, comparando, né, ao que a Paula falou, são vários livros. Então, essa biblioteca de livros de receita seria o DNA todo, cada livro seria os cromossomos, e dentro de cada livro tem uma receita. Igual lá na nossa casa. Não tem lá na nossa avó, né, a receita para fazer um pão de queijo, para fazer um bolo de cenoura. Isso também acontece no nosso corpo. A gente tem tudo registrado uhum. como fazer da forma correta, eh, tudo que o nosso corpo precisa para trabalhar bem e funcionar, né, como um todo, de uma forma que seja funcional. Então, esse DNA ele tem um nome complicado, né, o Paulo. Então, DNA é a sigla para um nome bem complicado, que vocês vão assustar aí. Então, é a sigla para ácido desoxirribonucleico. Eh, mas a sigla DNA vem desse nome em inglês. Uhum, Mas, né, é o nome que a gente usa tecnicamente nas nossas aulas, mas realmente, né, a gente conhece ele por essa sigla que é o DNA. uhum. Então, é um manual de instruções que permite que a nossa vida, seja tão rica, tão funcional como ela é. Legal, é interessante a gente falar sobre isso, porque então a gente tô entendendo que o DNA ele carrega todas as informações que eu, André, preciso. Então se eu Sim, estivesse lá, vamos dizer, tá ali, se espetasse algo aqui do André, tirasse, tá ali, tá carregando as informações do André. Mas Como fazer um André é como fazer o André, no vamos seu lembrar do DNA. clone, vamos fazer o clone isso, do André. Vamos exatamente, como fazer fazer o parte André. disso, né. Mas qual que é a funcionalidade do DNA? Porque eu entendi o que que é, mas qual que é a funcionalidade do DNA, vamos dizer, mais ativamente dizendo? Uhum, Então, assim, André, como a Thamires disse, é o ácido desoxirribonucleico. Então, é uma molécula. Essa molécula é constituída de unidades. Essas unidades se chamam nucleotídeos. Então, são
para você ter uma ideia, a gente estava comentando dessa questão do tamanho, são Uhum. 3,2 bilhões de nucleotídeos no seu DNA, no meu, Nossa, da Tamires, pouquinho. aproximadamente. Então, mas no DNA, que é uma coisa que às vezes pode ficar confusa também, no DNA não tem só gene. Uhum. Então, se a gente pensar num gene como sendo uma unidade funcional do seu genoma, o gene ele é constituído de DNA, certo? Ele é a unidade funcional do seu genoma. Então, isso quer dizer que ele produz alguma coisa que funcione para você. É como se Então, fosse realmente a receita, né. Então, quando a isso. gente fala em gene, é realmente um conteúdo que vai levar à produção de alguma coisa, que nesse caso, né, nesse contexto, são proteínas. Isso, então é um produto funcional, na grande maioria das vezes proteínas, mas existem também alguns outros tipos de moléculas funcionais e que Uhum. vão desempenhar um papel fundamental para você, né? Como eu disse, para sua célula, para cada um dos seus tecidos e Uhum. para o seu organismo como um todo. Hum. Uhum. Então, falhou, então cada coisa tem uma função. Então, se falha no DNA, falha uma função. Hum. A gente pode Entendi. Isso. perder uma função parcialmente ou totalmente. Então, se eu perco um pedacinho do DNA, não é funcional ali, algo vai gerar no André. Isso. Então, por isso que a gente vê as doenças raras, que é vamos dizer, aquelas que são genéticas, então é uma disfunção na formação do DNA. E Seria isso? é como se houvesse um erro de digitação nesse livro. Alguém Ou digitou errado. então você, Entendi. na concepção ou durante a vida, né, o decorrer da vida, né, dependendo ao que Uhum, você é exposto, podem ocorrer erros na escrita desse livro. uhum, Voltando para aquela comparação da receita, vamos pensar dessa forma: eu amo aquele pão de queijo que minha avó faz, só que ela já está meio confusa e ela não sabe isso de decorado. E aí, ao invés de colocar o queijo no pão de queijo, ela confundiu e colocou abacate. uhum. E esse pão de queijo? Como que ele ficou no final? A gente viu que tinha um erro de que forma? Ela trocou, né, então uma informação que tinha nessa receita foi trocada por uma outra coisa, e isso mudou o produto final. Outras confusões também poderiam acontecer. Por exemplo, essa vovó ela tinha um netinho que estava lá brincando em cima da mesa e derrubou um copo de café em cima desse Hum, livro. E borrou um ingrediente dessa receita. Então ela vai esquecer, ela não vai lembrar de colocar alguma coisa, porque tá faltando informação. Então ela não colocou leite no pão de queijo, André, esse pão de queijo não vai ficar da forma que a gente esperava. Ou então, esse netinho estava brincando e pegou aquele livro para desenhar, escrever, treinar as palavrinhas, e lá na receita ele escreveu uma outra coisa, brigadeiro. Ele acrescentou uma coisa que não tinha na receita. Isso também vai impactar nesse pão de queijo. Então essas alterações, elas vão mudar, né, elas vão, guiar o nosso corpo a fazer essas proteínas ou essas moléculas da forma que está escrito. Se tiver algum erro, isso vai impactar nesse produto final. entendi. E, dependendo da atuação desse produto final, vamos falar assim, por exemplo, né, uma proteína. Se for uma proteína que é essencial para o nosso corpo, isso pode levar, né, a uma disfunção pela falta dela. Então, nós não Entendi. teremos aquela função e provavelmente isso vai Uhum. gerar alguma doença. Você falou uma coisa interessante, então nós estamos fazendo a analogia da receita. E aí, como que eu vou ler a minha receita? Como que eu vou ler o DNA? Porque, de alguma forma, alguém tem que ler isso para conseguir Exatamente. saber onde tem um defeito, porque assim, pode parecer básico, mas eu sei que você vai o dia que a Paula veio aqui com a Lagen, ela trouxe um microscópio, a meninada brincou e fez festa, mas como que se lê, então, um DNA? Então, eu acho importante também a gente comentar, antes de falar da Sim. leitura, é o seguinte, esse livro é um livro muito grande, né. Então, nem tudo nesse livro, André, porque eu acho que isso pode ajudar a compreensão das pessoas com relação às doenças, nem tudo nesse livro é gene. Hum, Na verdade, pouco desse livro é gene, aproximadamente 3% desse livro é gene. Então tem muitas palavras hum.
que não necessariamente vão fazer parte dessa construção Entendi. desse produto, já que a gente falou que a palavra Uhum. Uhum. proteína, né, que vai ser mais Aham, ou por menos o pão de exemplo. queijo da história, Uhum. é funcional. Eh, então, depende esses erros, né, essas falhas, esses erros de digitação, essas trocas, essas perdas de segmento, como você disse, se eu perder Uhum. um pedacinho do DNA, se for fora desses genes, podem ter pouca ou nenhuma consequência, Uhum. né. Então, e é legal também a pessoa saber o seguinte, então já que você perguntou sobre a leitura, é como se a célula tivesse ali um aplicativo tradutor Uhum. para esse texto, né. É um texto formado por 4 letras. A gente reduz o nucleotídeo às letras que formam as bases nitrogenadas, que é uma parte só dessa unidade, que é o Uhum. nucleotídeo. Então a gente fala, né, que é A, T, C e G. Eu acho que, se não todo mundo, a maioria das pessoas já viu essa Sim. representação em algum lugar, né. O DNA é aquela coisa que parece uma escada em espiral, constituído por essas 4 letrinhas A, T, C e G. Se a gente enfileirar 3 bilhões delas, vai ficar A, T, 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 C, C, ninguém lê, a gente não Uhum. lê, mas a célula é capaz de ler. Então é como se ela tivesse ali um aplicativo tradutor Uhum. para esse texto, e cada texto específico, cada combinação dessas 4 letras vai gerar esse produto funcional específico. E tem um caminho e um sentido para isso acontecer, Uhum. né. Você E deve aí, explicar. pensando assim, na importância que é esse DNA, a gente pode assim, o que essas alterações podem acarretar, André, Uhum. eh, a gente já imagina que esse DNA ele tem que ficar guardadinho lá, intacto, né. Uhum. Então, o livro ele tem que estar ali para ser consultado sempre que for necessário, de acordo com as funções do nosso corpo. Uhum. Então, esses aplicativos, né, então tem um correio aí no meio do caminho, né, Paula, que vai lá nessa receita, né, lá no DNA e, por exemplo, nós vamos voltar para o pão de queijo. Deu certo o pão de queijo, nós vamos nos alimentar. Então nós vamos lá tomar o café e comer o pão de queijo. O nosso corpo, né, o próprio processo de salivação, ele vai entender que nós estamos nos alimentando. E vai pensar: "Nossa, então nós precisamos produzir algumas coisas, algumas moléculas para digerir esse alimento". Hum. Então, nesse momento, né, vai acontecer uma comunicação aí no nosso corpo para entender: "Olha, agora a gente precisa produzir uma enzima importante para digerir o alimento", por exemplo. E aí a gente vai lá buscar o DNA para traduzir ele? Não, ele tem que ficar intacto lá, porque a gente precisa constar ele durante toda a nossa vida. Então o que vai acontecer tem um mensageiro nesse meio do caminho, né, Paula? Então, nosso organismo ele vai ler essa receita, né, se for um caso de uma proteína, ele vai ler essa receita, e aí a gente vai ter um intermediário que vai, opa, transmitir isso de uma forma um pouquinho diferente, e Hum. vai levar isso até o aplicativo tradutor. Uhum. De forma que o DNA ele vai ficar lá intacto, Hum. pronto para ser consultado quantas vezes for preciso. Hum. Então essa leitura, né, ela começa com uma consulta ao DNA, essa mensagem ela é transmitida por um mensageiro, que é o RNA mensageiro, que chega até, né, outros tipos de moléculas, uma maquinaria muito grande, para fazer essa tradução, né, esse aplicativo tradutor. Esse mensageiro, André, é Uhum. importante a gente falar, porque não é novidade. Eu tenho certeza, todos que estamos aqui passamos por um momento muito complicado, foi A pandemia, né. a pandemia. Uhum. Na pandemia veio a história de uma vacina de RNA mensageiro. Uhum. E aí muita gente se perguntou: "O que é isso? Uhum. Meu Deus do céu, nunca vi um RNA mensageiro". Mas aí fala RNA, nem tira o mensageiro, mas fala RNA, meio que lembra de DNA, mas o que que é isso? De onde isso vem? E talvez a pessoa não tenha, acha que é uma coisa super estranha, Uhum. nunca vi isso, meu corpo nunca viu isso, mas todos estamos vivos, porque o tempo todo nossas células estão fazendo essa leitura na mensagem do Uhum. DNA, produzindo milhões, milhares de RNAs mensageiros Sim. todos os dias, que vão levar a esse produto Uhum. funcional. Então vamos falar de proteína, só para, né, para levar para um contexto mais real. Actina, miosina, são proteínas que fazem seu músculo contrair. Então, tem outras proteínas, por exemplo, que fazem seu neurônio sobreviver.
Hemoglobina é uma proteína que faz parte ali das hemácias, que são células do seu sangue que vão levar Uhum. oxigênio pelo seu corpo. Então, quando eu falo funcional, é porque tem que funcionar, Sim. né. Isso. Então tem proteínas que vão ajudar na sua respiração, em todas as suas funções vitais, aquelas que são mais importantes Uhum. e menos importantes também, né. Por exemplo, a gente Sim. está falando no contexto de doença, mas a gente pode falar no contexto de cor de olho, cor de cabelo, Sim. né, Sim. E vai impactar tudo então, né. tamanho, isso. Falando dentro do nosso público de doenças raras, qual que é o impacto? Como que a gente, poderia associar o DNA às doenças raras? Uhum. Quando nós falamos nesse contexto de doenças raras, porque a gente acaba fazendo uma associação quase que direta ao DNA, à genética, Uhum. porque 80% dessas doenças têm uma origem genética. Então, em algum momento que seja, né, que essa modificação ela foi herdada dos pais ou não, Uhum. né, foi o primeiro indivíduo dentro daquela família, né, Uhum. às vezes de uma forma, né, aleatória, espontânea, que teve aquela alteração. Eh então, assim, 80% dessas doenças vão ter algum tipo de modificação no DNA, que vão impactar, né, na Uhum. perda da função de uma proteína que era, né, por exemplo, que era muito importante funcionalmente para o nosso corpo, e vai vir toda uma sintomatologia, né, todos Uhum. os sintomas decorrentes da falta daquela proteína, por exemplo, no nosso corpo. Então, quando a gente fala que, né, até confunde um pouco, doenças raras, doenças genéticas raras. Então 80% das doenças raras têm origem genética. Hum. Então por isso é tão importante saber o que é DNA e o que essas modificações, que nós chamamos de mutações, Uhum. podem causar. É importante também nós destacarmos que, né, nós falamos anteriormente que nem sempre essas alterações vão levar ao desenvolvimento de uma doença. Uhum. E é isso que é o mais rico do DNA, e que difere, André, você, o pessoal de casa, a Paula, todos os meus colegas lá na UFO, um do outro. Então nós temos, né, várias características que são herdadas do livro de receitas dos nossos pais, da mãe e do pai. Então esses livros, né, metade a gente herda do pai, metade da mãe, mas nós temos particularidades, né. Uhum. Então, se eu olhar um DNA dentro da sua casa, por exemplo, se você tiver irmãos, vocês se parecem de alguma forma com os pais de vocês, mas vocês têm algumas especificidades, algumas Uhum. particularidades que faz o seu DNA ser único e ser diferente do seu irmão, por exemplo. Uhum. Isso também são alterações que o nosso DNA tem. Então, às vezes, lá no livro de receita, um lugar que estava escrito, pensando naquelas 4 letrinhas A, talvez no seu DNA, na mesma posição, está escrito T. Uhum. E isso vai levar a essa variabilidade entre os indivíduos, que é muito rico quando a gente Uhum. pensa em evolução, em diversidade mesmo de características, e isso não necessariamente vai causar Entendi. uma doença. Gente, estamos caminhando para o final aqui, mas eu tenho 2 perguntas que eu queria fazer ainda aqui para a gente finalizar. Você falou um negócio que eu acho interessante sobre mutação, mas como Certo. que surge a tal da mutação? Então, a gente vai começar a falar das mutações, começar não, né, continuar a falar Uhum. das mutações, mas eu vou te fazer uma pergunta primeiro. Uhum. Quando eu te falo assim, mutação ou mutante, o que que vem à sua cabeça? Ixi, Ixi, mutante, hein, mutante já André? vem o filme lá, né. Certo? Estou Aham. certa. Se você colocar no Google agora a palavra mutante, vai aparecer lá o Wolverine, Wolverine, né, então. os X-Men, né. Aham. Então, não é raro, eh, essa palavra mutação ou mutante, ter uma conotação, negativa, Uhum. sabe. Então, o Colégio Americano, a Sociedade Brasileira também e o Colégio Americano de Genética Médica e de Genômica recomendam o uso da palavra variante. Né, porque nem toda variante, como a Tamires bem explicou, gera um problema ou uma Uhum. doença. Essas variações, né, elas são, causa da grande maioria das doenças genéticas, mas elas são matéria-prima para a evolução, né, Uhum. é o que é o que faz as espécies todas, né, serem mais ou menos adaptadas. Essas variações, essas variantes, elas podem causar, uma doença, elas podem predispor uma pessoa a uma doença, ou elas podem ainda proteger uma pessoa de alguma coisa. Uhum.
recentemente o pessoal da USP, identificou uma variante que protege, na verdade foi um estudo com mulheres, protege mulheres, que protegeu mulheres, contra o vírus SARS-CoV-2. Então existem variantes protetivas também, Sim. né, então a gente não pode sempre levar para o lado negativo da Por isso que doença. tinha o X-Men bom e o zoônio, então tudo bem o mutante bom. Isso mesmo. E aí, André, eu acho que, assim, né, a gente caminhando para o fim, é Hum, importante a gente falar que, nossa, né, para muitas pessoas parece que tudo isso que a gente está falando é totalmente novo. Nossa, DNA, então está dentro do meu organismo, de todas as minhas células. Eh, mas, assim, existem, situações corriqueiras, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde nós vemos a presença desse DNA, né, e aí pensando, assim, na interação de todos os seres vivos, eh, né, uma planta, algum animal, então, né, todos têm o seu próprio DNA. E e aí, nesse contexto, Paula, existem algumas pessoas que se aproveitam, né, desse Sim. conhecimento para usar o DNA de uma forma que acaba enganando as pessoas, né, principalmente quando a gente pensa no intuito de lucrativo, né, de empresas. Então a gente até queria citar uns exemplos aqui, Paula, que às vezes algumas pessoas já viram. Então vocês entenderam, assim, a importância do DNA, que ele tem que estar lá intacto na célula. Existem várias, né, proteínas que são guardiões desse material, né, que tentam evitar que esses erros aconteçam, porque a gente entende a importância disso não acontecer, nesse contexto que vai causar uma doença. Então, parece que é uma coisa muito difícil de acessar, não é? E uma coisa assim, se você acessar e modificar, isso pode ajudar muito, mas pode complicar muito a a a escrita desse livro. Pensa, aconteceu uma modificação que é definitiva e o que que isso pode acarretar. hum. E aí quando a gente vai ao supermercado, Paula, a gente vê alguns desses exemplos. Conta aí pra nós. Eu vou contar, mas antes eu vou responder a pergunta do André que eu não respondi, Ah, né, acabei de ver aqui. Como elas surgem, André? Essas variantes ou mutações, elas podem ser herdadas, né, então elas podem ser passadas de geração para geração, então, eu tenho algumas delas, né, eu contei aqui, quem não viu vai lá assistir o nosso episódio. É isso aí. Então são, mutações que eu herdei, né, que são familiares, então, que eu também passei para os meus filhos, ou elas podem ser espontâneas, surgirem simplesmente ao acaso. Isso é muito importante a gente falar, porque quando algumas famílias recebem o diagnóstico de uma doença genética, esse diagnóstico ele vem carregado de culpa. "O que Hum, que eu fiz errado? sim, sim. Onde eu poderia ter feito diferente", né. Então, é é é é essencial a gente deixar claro que muitas dessas mutações acontecem ao acaso, aleatoriamente, no próprio decorrentes do próprio metabolismo da célula. Vamos quebrar um mito aqui então, quer dizer que não é Deus castigando eu porque eu fiz algo errado, então que eu não, Imagina. e a gente escuta muito isso, você falou a questão da culpa, tem muita gente que carrega uma culpa: "Ah, fiz algo", isso. e eu acho que é legal quebrar esse mito, porque o que a professora Paula tá falando, gente, que não é uma você não precisa carregar a culpa, não foi algo que você fez, algo que você bebeu, algo não, é vem, né, você vem carregando e é uma disfunção, então eu acho que é importante você prestar atenção, né, nesse recadinho dela aqui, porque pode tirar um peso da sua vida. Isso, porque como eu disse, são 3. Cada vez que, a sua célula vai dividir, esse DNA, esses 3 bilhões de letrinhas, eles precisam ser copiados fielmente. Então, assim, é um mecanismo muito perfeito, né, da natureza, nossas células, enfim, mas acontecem erros, né. Precisa de vários eventos ali acontecerem Hum. perfeitamente, mas às vezes o erro acontece. Acontecendo o erro, a célula às vezes consegue consertar esse erro, mas às vezes não, né. E tem algumas coisas, alguns, agentes ambientais, por exemplo, infecções virais, bacterianas, uso de drogas, álcool, cigarro, exposição à poluição, estilo de vida, alimentação, tudo isso pode contribuir
para a geração. Então, assim, exposição à radiação, tudo isso pode contribuir para o surgimento de novas mutações. Mas elas acontecem aleatoriamente, pode ser dentro de um gene, né? Que a gente já comentou aqui, muito importante, que vai perder sua função parcialmente ou totalmente, e aí isso vai reverberar nas nossas funções, no que a gente Uhum. vê. Isso pode acontecer alguma doença séria ou não, né? Uhum. E isso acontece o tempo todo. E falando agora do comentário da Tamires, já que a gente falou, olha, exposição à radiação, é, isso é prejudicial para a nossa célula, para o nosso DNA. Quando a gente vai no dermatologista, isso, assim, até a gente recebe essa informação, né? Uhum. Ah, e usa protetor para você se proteger e tal, quando no fundo você está protegendo a sua célula, mas não só a sua célula, o seu DNA dessa exposição. Onde que é o efeito prejudicial da radiação ultravioleta? São nessas bases nitrogenadas, desse DNA, que é essa molécula que a gente falou que está lá dentro da sua célula. Então, quando a gente usa protetor solar todo dia, na verdade, a gente está protegendo o nosso DNA desses danos. A gente Sim. está evitando mais variações ali que são indesejáveis, né? Então, muitas vezes a gente faz coisas, compra coisas sem saber. Às vezes a gente está fazendo certo, usar protetor solar. Ok, você me Uhum. prometeu que ia começar a usar Isso dessa que eu ia falar, maneira. eu colocar meu parente, eu quero registrar aqui, a Paula me chamou a atenção ao vivo, ela me instruiu, e eu tô usando protetor solar. Isso mesmo, amiga. Agora tem também no supermercado, na prateleira ao lado do protetor, um shampoo que chama assim DNA Repair. Em inglês, né, Paula? Para ficar chique, né? Para aumentar o Exato. preço. Então a pessoa pensa assim, nossa, o DNA é um manual de instrução, beleza, ele tá aqui mandando de como tá meu cabelo. Meu cabelo não tá muito legal. Ixi, Paula. E aí, Então vai vou adiantar? comprar um shampoo que vai lá mexer no negócio e vai fazer melhorar. Então, assim, se você parar para pensar um pouquinho, souber, refletir sobre essa historinha que a gente contou aqui, o DNA tá Uhum. lá, tem um mensageiro, esse mensageiro depois tem um final. A gente quer mexer no DNA do nosso cabelo? Será que tem como um shampoo, para e pensa, ir lá, entrar na célula ele achar o gene que não tá dando certo no seu cabelo e ainda consertar esse gene? Não é assim que acontece. Por R$ 15, né, Paula? R$ 15, hein? Olha lá, né? R$ 20. Então é para desconfiar, né? Então a gente compra uma coisa para proteger e a outra coisa para mexer? Não faz sentido, mas as pessoas de fato se aproveitam dessa confusão de conceitos, Sim, né? Então é DNA, é manual de instrução, o negócio vai lá, faz tudo, então vamos consertar. E não é bem assim, legal. né? Isso mesmo. Gente, chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Eu queria, só pra gente encerrar, que vocês deixassem uma mensagem para cada um que vai assistir esse episódio, dessa jornada que a gente tá trilhando juntos aí, que aquilo que vocês querem deixar aí, talvez uma síntese ou até mesmo uma mensagem pra a gente encerrar. Vão vir outros episódios, vamos tirar outras Sim, dúvidas. E você, se tiver alguma dúvida, nos chama lá no Instagram ou lá na Lagen. Você pode chamar lá também que nós vamos poder te ajudar, ou até mesmo isso pode surgir uma ideia de um episódio para a gente expandir esse conhecimento para outras pessoas. Então, deixa um recadinho para a turma aí. Bom, o meu recado é para que todos acompanhem, né, essa série Papo de Genética, que foi preparada com muito carinho e dedicação por nós e pela equipe Lagen. Acompanhem os demais, as demais ações da Liga Acadêmica de Genética Médica da UFO, no @lagen.ufo e também, aqui o canal do Famílias Raras. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de deixar a mensagem para que todos apoiem a ciência e o cientista, principalmente no nosso país, né? A gente tem vivido aí um momento tenso de muito descrédito, tanto da ciência quanto da universidade. Então, eu peço que todos encarem a universidade como um lugar onde o que é feito ali dentro
que impacta diretamente a nossa vida. Ciência não é coisa de uma minoria, ciência é coisa do cotidiano, ciência, quer você queira, quer não, impacta a sua vida também diretamente. Então é isso, apoie a ciência e os cientistas brasileiros. E aí, vou aproveitar para me despedir também, né, e convidá-los para acompanhar uma série que tem um raciocínio evolutivo em termos de conhecimento. Então, chegou lá na frente, ficou com alguma dúvida, volta nos episódios iniciais para vocês sanarem isso. E e nós estamos abertos para esses questionamentos, porque realmente a gente espera que seja uma conversa, né. Nós estamos aqui, dispostos a ouvir, né, o que as necessidades, né, dos nossos ouvintes, de quem está assistindo, para poder trazer, né, essa ciência que nós fazemos lá dentro da universidade para vocês, de uma forma simples, descomplicada, certo? Então nós nos vemos em breve, né, nesses próximos episódios. Gente, obrigado mais uma vez. É um prazer poder sentar nessa mesa rica, e eu falo assim que a gente é rico porque a informação que a gente vai recebendo, isso pode mudar vidas, tirar peso, como a Paula falou aqui, acho que isso é importante. E você que ouviu esse episódio, compartilhe. Se você fizer isso, aquilo que eu sempre falo em todas as aberturas e fechamento do nossos episódios, eu tenho certeza que tem uma pessoa que está precisando ouvir aquilo que foi falado. Isso pode ajudá-lo. E informação consciente pode transformar a vida de uma pessoa. Nós falamos aqui inicialmente o que é o DNA e nós vamos discorrer de uma série de assuntos que vai contribuir para o seu crescimento, tirar dúvidas. Pessoas que estão entrando na raridade agora, estão descobrindo que o filho tem algo genético, algo raro, isso vai poder dar um norte. E esse é o nosso objetivo com o Papo de Genética. Te aguardamos no próximo episódio.